Oi, pessoal, espero que vocês estejam ótimos. Hoje a gente vai ter a nossa primeira live da maratona dessa semana. É ideia. Aí, Karina. Pessoal, depois vocês me dão um ok aí se o volume tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Ok? Essa é uma primeira live de 4 que a gente vai fazer essa semana. Essa live não vai ficar salva aqui, então quem não tiver no grupo do WhatsApp, depois lá na minha bio, ou então me manda um direct que eu mando, tem o link. É ideia. Você tá bem, ideia? Beijo. Ei, ei, Leila, sumida. Ei, Érica. Hoje a live é com o Dr. Orlando. Eu tô. Ei, Ludson. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre o funcionamento da cirurgia bariátrica e os fatores que podem levar à recidiva, né? Que a gente consegue manejar. O foco da semana é a perda de peso. Ei, Marcela. É ideia. Você tá bem, né? Sou do Rio, as amigas falam de onde são, de onde eu sou. Eu sou de Brasília. Ó, o doutor Rolando já entrou. Eu vou chamar ele pra entrar na live. Agora eu sei chamar as pessoas. Aprendi. Ei, irmão, tudo bom? Tudo bem. Então, nossa live hoje é sobre o funcionamento da cirurgia bariátrica e os fatores que podem levar à recidiva da obesidade, né? Como é que a gente pode controlar. Aí eu pensei da gente começar a live com uma explicação boa que você sempre dá, assim, que você sempre nas suas aulas para os pacientes você fala assim, por que a cirurgia bariátrica funciona, né? Quais os fatores que fazem com que ela funcione? Aí depois eu vou acrescentar algumas coisas novas que eu li sobre microbiota, né, flora intestinal e etc. Boa noite a todos. É um prazer estar de novo falando com vocês, operando com a doutora Silvia. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que esse trabalho que a doutora Silvia está fazendo é uma coisa grandiosa, de alto valor científico, uma grande prestação de serviço à comunidade, a divulgação de conhecimentos sobre cirurgia bariátrica de alto nível intelectual, científico, de alto nível de, de, de comprometimento com a saúde das pessoas e que tem ajudado muita gente. Então, é Obrigada. uma honra, um prazer participar aqui com você. A Bem, honra é minha. por que a cirurgia bariátrica funciona? Bom, a cirurgia bariátrica, a gente pode falar assim de uma forma. Vocês desculpem o barulho, é que eu estou aqui às margens do Rio de Ondas, na minha chácara. A Silvia está em Brasília, eu estou aqui na Bahia. E a gente parece que está debaixo de uma cachoeira, porque eu estou aqui a 5 metros do Rio de Ondas, que é um rio maravilhoso, e eu venho para cá para repor as minhas energias, descansar um pouquinho. Infelizmente, a doutora Silvia não pôde vir comigo dessa vez. Mas Verdade. por que a cirurgia bariátrica funciona? A gente pode resumir, falar de uma maneira simplista, dizendo que funciona porque as pessoas perdem peso e mantêm o peso perdido a longo prazo.
Mas como é que ela funciona? É o seguinte, a, a obesidade, ela ocorre quando há uma desregulação, um mau funcionamento dos mecanismos que controlam a quantidade de gordura que um corpo tem que acumular. Então, as pessoas têm uma meta da quantidade de gordura que elas têm que ter. E quando essa meta está desequilibrada para cima, a pessoa acumula gordura de uma forma excessiva que vai prejudicar a sua saúde. Todas as coisas no nosso corpo, elas têm uma meta estabelecida para ficar um parâmetro estabelecido. Por exemplo, a quantidade de água no corpo, por exemplo. A pessoa tem que ter uma certa quantidade de água no corpo. E o corpo vai trabalhar para manter aquela quantidade de água estabelecida, que ele tem como meta. Aí, se a pessoa ingere, por exemplo, uns 2 litros de água rapidamente, o corpo percebe aquela ingestão excessiva de água e vai se organizar para a quantidade de água voltar para a meta estabelecida. Então, o rim vai funcionar mais rápido e a pessoa vai urinar, perder aquela água na urina, por exemplo. E aí volta a quantidade de água estabelecida. Se a pessoa passa o dia inteiro sem conseguir beber água, o organismo vai sentir que está havendo uma falta de água. Aí ele diminui a urina, a diurese, ele diminui a perda de água pelo suor e a pessoa mantém aquele nível de água. Também vai aumentar a sede e a pessoa vai procurar mais água. O nível de glicose no nosso corpo também obedece esses mesmos parâmetros. Todas as coisas no nosso corpo têm um parâmetro. Então, se depois da refeição você ingere um pouco mais a glicose sobe, é normal. Aí seu corpo percebe aquela subida da glicose e aí desencadeia os mecanismos para fazer baixar a glicose no nível que ele estabelece como uma meta alcançável, a meta desejável. Né? E aí o pâncreas secreta insulina e aí a glicose baixa. Se a pessoa fica muito tempo sem comer, a glicose no sangue baixa. Aí o organismo sente aquilo e acha que a glicose tem que subir para ficar naquele parâmetro. E aí o fígado secreta, produz glicose e uma série de outros efeitos. O glucagon do pâncreas aumenta e a pessoa, o nível de glicose vai subir. Com o nível de gordura do nosso corpo, tem também mecanismos de controle. Se a pessoa ingere, come demais ou está acumulando mais energia, o corpo vai fazer com que a pessoa não acumule tanta energia. Se a pessoa perde peso, vai aumentar o apetite, tudo para voltar àquele parâmetro estabelecido. Quando esse parâmetro está desregulado para cima, e a pessoa vai sempre acumulando energia e não tem como baixar, vem a obesidade. Da mesma maneira como a pessoa, quando aumenta o nível de glicose no sangue e não baixa normalmente, a pessoa tem uma doença, que é o diabetes. No caso da gordura, a quantidade de gordura, no nível sempre acima, sempre acima do normal, a doença chama obesidade. No caso da pressão arterial, que também segue esse mesmo princípio,
é a hipertensão arterial. No caso do acúmulo de água no corpo, é o edema. No caso de diminuição da quantidade de água no corpo, desidratação. No caso da diminuição da glicose, é hipoglicemia. Mas no caso do acúmulo excessivo de gordura, é obesidade. Então, em última análise, a cirurgia bariátrica ela consegue baixar essa meta de gordura corporal. As pessoas, desde o começo do surgimento da cirurgia bariátrica, quando se começou a fazer cirurgia bariátrica em grande quantidade no mundo inteiro, pensava-se que a cirurgia bariátrica controlava o peso, restringindo a capacidade da pessoa comer, por causa de uma restrição mecânica. Ou então porque diminuía a absorção dos alimentos. Mas isso não é verdade. A cirurgia bariátrica ela tem ações muito mais complexas e, no final das contas, elas afetam essa meta da gordura corporal, essa meta estabelecida do corpo para a quantidade de gordura que ele acumula. E como é que a cirurgia bariátrica consegue baixar essa meta de gordura corporal? Através de mecanismos muito complexos, seja através da modificação que ela faz no intestino, do procedimento cirúrgico que faz no intestino, fazendo que se modifique a maneira como o intestino perceba o meio externo ou os alimentos, a maneira como esse alimento interage com o intestino, a secreção de hormônios intestinais, a secreção dos ácidos biliares, a mudança na microbiota intestinal, e tudo isso vai modificar essa meta de gordura corporal, vai abaixar essa meta de gordura corporal, de uma maneira que a gente bastante desejável, fazendo com que a pessoa diminua o excesso de peso. É assim que funciona na cirurgia bariátrica. Vamos falar então um pouco sobre que a cirurgia funciona bem, né? Então a gente já deixou bem claro, né? E todo mundo já conhece. Vamos agora falar um pouquinho sobre aqueles fatos, quais são os principais fatores que podem levar o paciente a ter recidiva da obesidade ou reganho de peso. Bom, a pessoa que chegou ao nível de obesidade, que teve essa meta de quantidade de gordura corporal elevada durante muitos e muitos anos, ela tem fatores genéticos, comportamentais, ambientais, que favoreceram isso. E favorece a pessoa ganhar peso depois de uma cirurgia bariátrica. Eu gosto de colocar 6 fatores principais. O primeiro é uma alimentação anormal. Alimentação anormal não quer dizer a pessoa comer muitas calorias. Não precisa comer muitas calorias para ganhar peso. A pessoa, mesmo comendo uma quantidade menor de calorias, mas comendo alimentos que afetam essa meta de gordura corporal, ela pode ganhar peso. Por exemplo, alguns adoçantes não têm calorias, mas eles afetam o equilíbrio da mucosa do intestino e com a microbiota intestinal, isso favorece ganho de peso. Algumas substâncias que têm em alguns alimentos industrializados, como os emulsificantes, eles podem quebrar as junções que existem entre as células do intestino e favorecer a absorção de mais nutrientes, de toxinas, de bactérias, etc., e vai produzir um desequilíbrio ali próximo da mucosa do intestino e favorecer o aumento da meta de gordura corporal. Os alimentos, tem alimentos que induzem uma produção de insulina muito grande, como os carboidratos simples.
e eles têm uma ação de ganhar peso, mesmo que não seja muito calórico, mas alimentos de fácil absorção, carboidratos simples, de alto índice glicêmico, favorecem uma secreção muito alta de insulina. E a insulina é um hormônio anabolizante e obesogênico. Além disso, ela tem dos seus efeitos produzir mais fome. E isso tudo favorece o ganho de peso. Não só a parte química dos alimentos é importante, mas também horário de alimentação. Quando as pessoas comem mais tarde da noite, favorece mais ganho de peso. Então, o primeiro item é uma alimentação anormal. Nesse ponto, a nutricionista é fundamental no tratamento do reganho de peso. Segundo ponto, são músculos inativos. Os músculos inativos, eles favorecem o ganho de peso. O músculo ativo, ele secreta substâncias que ajudam a controlar a meta de gordura corporal. O músculo ativo, além dele ajudar a pessoa a melhorar o humor, a dormir melhor, controlar o estresse, ele produz substâncias que vão abrir o cofre onde estão guardadas as energias armazenadas, que é o tecido gorduroso. Então, a atividade física é fundamental. O importante não são as horas, os minutos que você está fazendo atividade física, não. Nem o tanto de calorias que você gasta enquanto está fazendo atividade física. Isso é mínimo, isso não vai ter repercussão na perda de peso. O importante é que os músculos sejam ativos, porque o músculo ativo, ele abre o cofre da gordura, do alimento, da energia armazenada. Além disso, ele tem um poder de modificar o tecido gorduroso. O tecido gorduroso, o tecido gorduroso, ele pode ser gordura branca, marrom ou bege. A gordura branca, ela é muito acumuladora de energia, vamos dizer assim. A gordura bege marrom, ela é gastadora de energia. E para transformar a gordura branca e marrom é com a atividade física. Tem outras maneiras de transformar a gordura branca em marrom e gastar mais energia. Uma delas é o frio, por exemplo. Mas a pessoa teria que passar 14 horas por dia numa temperatura menor do que 8 graus. Ninguém aguenta isso, somente num país quente como o nosso. Então, a melhor maneira de transformar a gordura marrom, que é acumuladora, uma gordura branca, que é acumuladora, numa gordura marrom, que é gastadora, é com atividade física. Então, primeira coisa, alimentação normal. Segunda, músculos inativos. Terceiro, estresse crônico. Pessoa submetida a um estresse crônico, seja lá por quais razões seja, ela secreta um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que aumenta o apetite e de várias outras mecanismos fisiológicos, ela faz a pessoa acumular gordura. Quarto item, o sono ruim. Sono ruim faz a pessoa ganhar peso. O sono ruim, ele faz a pessoa acordar com mais fome. O sono ruim, ele não deixa a pessoa secretar hormônios que controlam o apetite, o ganho, o nível de gordura corporal, como a leptina, como hormônio do crescimento, que são secretados especificamente nas fases de sono mais profundo. Quinta coisa é alteração no ritmo circadiano. Alteração no ritmo circadiano é o ritmo dia-noite.
claro, escuro. O nosso corpo ele foi feito para a gente ficar em vigília, acordado e trabalhando e procurando comida durante o dia e dormindo e jejuando à noite. Com esse mundo, essa vida moderna que a gente, que todos nós estamos submetidos, com iluminação artificial, com atividades no meio entrando durante o período da noite, esse ritmo circadiano é muito afetado. Mas as pessoas têm que tomar cuidado para o ritmo circadiano não ficar tão afetado. Quer dizer, não trocar a noite pelo dia. Então, é muito bom, muito para controlar o peso, procurar dormir à noite e trabalhar e comer durante o dia. Sexta coisa, muito importante para ganho de peso e muito negligenciada por muitas pessoas e principalmente por médicos, são os medicamentos que produzem ganho de peso. Precisa tomar muito cuidado. Tem medicamentos que são essenciais, mas que produzem ganho de peso. Muito cuidado com os antidepressivos, com os medicamentos para transtorno bipolar, para os medicamentos psicotrópicos, que uma grande parte deles produz grande ganho de peso. Tem alguns antidepressivos que a pessoa ganha 1 quilo por semana. Aí, depois de algumas semanas, está mais triste ainda porque ganhou peso. E aí a pessoa que prescreveu, o psiquiatra, seja lá quem for, aumenta a dose do maldito medicamento e a pessoa ganha mais peso ainda. E aí vira um ciclo vicioso. Medicamentos anti-inflamatórios, muitos dão ganho de peso. Corticoides, todos dão ganho de peso. Os hormônios, os estrógenos dão ganho de peso. Testosterona dá ganho de peso. Medicamentos para indução de sono dão ganho de peso. Medicamentos antihipertensivos, os beta-bloqueadores, atenolol, propranolol, mesoprolol, não sei o que lá, todos dão ganho de peso. E a pessoa vai tomando esses medicamentos, depois de 10 anos está 30 quilos mais pesada e não entende que foi aquele medicamento que produziu essa ganho de peso. 10% dos casos de obesidade são devidas a medicamentos. Então, são essas 6 coisas. Alimentação anormal, falta de atividade física, sono ruim, estresse crônico, ritmo circadiano alterado e medicamentos. E empurrando esses 6 exércitos que lutam contra a perda de peso, tem um general comandando tudo, que são os anos de vida. Quanto mais anos de vida a pessoa tem, mais difícil é perder peso. Verdade, principalmente pela questão da perda de massa muscular, que pode ocorrer com a idade se o paciente não fizer nenhuma intervenção. Tem muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou falar só as mais importantes. Perguntaram muito sobre o adoçante, qual é o adoçante que mudava a flora intestinal, né? Então, não é consenso, mas sucralose, aspartame, tem a tendência a mudar a flora intestinal. Os mais naturais, tipo stevia, eritritol, xilitol, não tem essa ação, apesar disso não ser consenso ainda. Teve uma pergunta bem interessante que falaram assim, se a pessoa precisa tomar o medicamento que faz com que ele ganhe peso, como eles devem proceder? Bom, eu acho que ela tem que analisar os prós e contras, os riscos e os benefícios. Se um medicamento é essencial, é fundamental para a pessoa continuar viva, tem que continuar usando o medicamento. Se não, eu acho que deve se pensar também na possibilidade de troca de medicamento. Depressão nem sempre é resolvido só com medicamento. A pessoa não tem que entender que é só medicamento. Tá certo que se a pessoa está querendo se matar, aí tem que tomar o remédio mesmo. Mas se não for o caso, uma emergência psiquiátrica,
procura resolver de outra maneira, faz psicoterapia, faz atividade física, procura desenvolver uma atividade religiosa, espiritual, pratica atividades beneficentes, faz um trabalho voluntário, ajuda uma pessoa mais pobre, mais carente, mais lascada, e isso faz bem para a pessoa. Quem faz isso não tem depressão. Procura ter contato com a natureza, procura tomar sol, procura tomar um banho de rio de vez em quando, um banho de cachoeira, melhor ainda. É isso aí. Estão perguntando se o remédio aumenta o peso por conta de aumentar o apetite, se esse é o problema ou não. Remédio, ele aumenta o peso por várias razões. Por aumentar o apetite, por aumentar a compulsão por doces e também, principalmente nos casos dos beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, esses negócios todos, de diminuir o metabolismo. Entendi. Outros por acumular água muito facilmente. Outros por uma ação anabolizante mesmo, de maior construção de tecido gorduroso e maior construção de músculo também. Isso faz ganhar peso. Como a testosterona, os estrógenos, como a insulina mesmo, que é uma substância. Muitos medicamentos para diabetes dão ganho de peso. Vamos fazer um resumo rápido só agora dos fatores dietéticos, né, que podem influenciar na manutenção do peso. O que a gente a gente fala muito nas redes sociais, em congressos, publicações, são coisas que a gente já estudou, né? O hábito de beliscar, comer petiscos salgados, que dissolvem na boca, e a pessoa perde um pouco a noção de quanto está consumindo, não dão saciedade. Normalmente são só carboidrato, ou carboidrato gordura, né? Muitos também são industrializados, então beliscar esses petiscos, líquidos calóricos, né, que inclui bebida alcoólica, mais sucos, até que a pessoa pensa assim, vou fazer um suco detox, porque, né, vou dar para fazer um detox, às vezes junta 3, 4 frutas, e isso, uma coisa que era para ser 150 calorias, vira 500, 600 calorias, e não dá saciedade porque esvazia rápido do estômago, né? O estômago, ele não segura o líquido, ele esvazia, e isso aumenta a fome. Os alimentos industrializados, igual o doutor Orlando falou, que eles mudam a flora intestinal. Os estudos mais recentes mostram que uma das poucas coisas que muda a flora intestinal é a cirurgia bariátrica, né? Depois que o paciente faz a cirurgia, pela mudança no trânsito digestivo, ele altera, então a flora intestinal fica mais rica de bactérias, fica com bactérias diferentes, e isso facilita a perda de peso. Esse monte de bactérias diferentes que é produzido depois da cirurgia faz com que as bactérias consumam mais as calorias da alimentação e sobre menos calorias para ser absorvido para o paciente. Isso é muito bom. Mas isso não se mantém a longo prazo se o paciente não melhorar os hábitos alimentares, se não aproveitar essa oportunidade da cirurgia bariátrica para modificar os hábitos e retirar os alimentos industrializados. Os alimentos que têm emulsificantes, os industrializados, eles vão alimentando as bactérias que são mais monótonas, né, poucas, aquelas que fazem com que a pessoa tenha mais fome, mais apetite, queira comer doce, também tem a ação da flora intestinal nisso tudo. Outra questão que também está relacionada ao ganho de peso é o baixo consumo de proteína. Proteína dos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, a proteína que dá mais saciedade. Saciedade em dois sentidos. Você consome a proteína e você para a sua refeição mais cedo, né? Você fica saciada naquele momento, e você fica com menos fome entre as refeições. Essas duas sensações de saciedade são maiores com a refeição mais proteica. E essa questão da proteína vem sendo discutida há muito tempo, e há um mês saiu um artigo falando que os requerimentos, a quantidade de proteína que o paciente que fez cirurgia bariátrica precisa no primeiro ano é maior do que no pré-operatório, né? Então, essa questão de aumentar a proteína é muito importante, senão a pessoa faz um balanço nitrogenado negativo, ou seja, ela começa a perder muita proteína, mais do que consumir, e ele vai perdendo massa muscular. O problema de perder massa muscular é
ganhar peso, porque o músculo é que mantém o metabolismo, a taxa metabólica de repouso alta. Então, é muito importante. Não existe dieta de restrição calórica, que é a dieta que o paciente bariátrico vai fazer no primeiro ano. Não existe dieta de restrição calórica que não faça o paciente perder massa muscular. Todas fazem. Só vai compensar isso se fizer duas coisas: aumentar a proteína e fazer atividade física. Se você, no primeiro ano, fala assim, não, eu vou comer muita proteína e vou manter um pouco da minha massa muscular, mas se você não fizer atividade física, você ainda perde um pouco. Mas se você fizer atividade física e consumir mais proteína, você ameniza esse efeito, né, da perda de massa muscular. Da alimentação, o principal é isso. Excesso de doce, compulsão alimentar, além do que o doutor Orlando falou, que tem relação com medicamentos, também pode ter relação com deficiência nutricional. Então, sempre investigar por trás como é que estão os exames de sangue. Quer falar alguma coisa, mano? Eu? É, Eu? você? Acho que Você quer falar alguma coisa? Eu tô achando que você É. tá cada dia Que eu tô o quê? mais bonito. Ah, obrigada. Eu também. Love you. É, tem um outro ponto muito importante sobre a alimentação, que é um estudo que saiu, tem mais ou menos, isso bem já sendo discutido, mas está bem recente agora, que é a questão da microbiota, né? Aquilo continuando o assunto da flora intestinal. A gente fala muito para os pacientes consumirem mais proteína, e isso é uma realidade, e é verdade que eles precisam muito, mas essa ausência das fibras na alimentação do paciente que fez cirurgia bariátrica a longo prazo pode atrapalhar a microbiota. Então, tem várias estratégias para facilitar com que o paciente aumente essa quantidade de fibras, né? Primeiro é que sempre quando a gente pode, ou seja, perto do quarto, sexto mês de pós-operatório, incluir uma fruta na alimentação, vegetal e etc., é saudável, né? Até meus pacientes ficam muito agoniados quando no começo come só a proteína, é verdade, mas fica monótono, mas faz parte do aprendizado. Mas depois, lá do quarto, quinto, sexto mês, acrescentar um pouco mais de fibra é benéfico. E por quê? As fibras, né, em geral, principalmente as fibra solúvel, pectina, etc., quando ela é digerida no trato gastrointestinal, ela é fermentada pelas bactérias. Nessa fermentação, ela produz ácidos graxos de cadeia curta, que é uma substância que é absorvida pelo intestino e ela aumenta o GLP-1. E o GLP-1 é uma incretina, né, um hormônio que dá saciedade. E isso ajuda a alimentar o intestino com essas bactérias boas. Então, colocar. Isso já tinha estudos falando que para pacientes com recidiva da obesidade, com reganho de peso, quando tratados com suplemento de frutoligosacarídeos, que são substâncias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, eles perdiam peso e parece que isso está em alta agora, né? Então, quanto antes a gente puder colocar ou adicionar esses ácidos graxos de cadeia curta para manter essa flora intestinal que ficou boa por causa da cirurgia, boa a longo prazo, é ótimo. Eu já pensei em várias estratégias. Ai, mas uma delas é colocar os frutoligosacarídeos mais cedo, porque senão a gente atrapalha a dieta hiperproteica do paciente. Deixa eu ver uma pergunta. Tá? Uma pessoa falou que começou o uso do Ozempic junto com o Whey, se isso ajuda, se melhora os resultados. Ozempic junto com. Com o Whey, Eu acho que você deve melhorar o resultado. melhora muito, não é? Atividade física, mais outras coisas todas, melhora sim. Se é possível ingerir essas fibras em cápsula, pode ingerir em cápsula, mas tem em pó também e o pó não tem gosto. Então é uma boa. Uma pessoa teve um reganho de peso de 12 quilos, fez sleeve, é necessário converter para bypass? Acho que não. 12
reverte fácil com algum remédio ou com melhorar nos hábitos de vida. Não precisa acrescentar uma outra cirurgia. Toda cirurgia revisional é sempre maior perigo. Dá para reverter esses 12 quilos facilmente com medicamento, aumento da atividade física e melhor, muito melhor do que fazer uma cirurgia. É, Rivotril, Rivotril engorda, é um calmante, né? A princípio não, mas pode engordar, depende de como a pessoa vai se comportar também. Mas acho que não. bom, aí vamos falar agora um pouco do tratamento da recidiva, né, do reganho de peso. É, hoje existem muitos medicamentos que são eficazes, né? Inclusive o que a gente mais usa, que a base é o análogo do GLP-1, foi desenvolvido baseado nos resultados da cirurgia. É, e vamos falar para eles assim, por que que é muito mais fácil perder peso depois que fez cirurgia bariátrica do que antes? Por que é? Pois é, pode ser e pode ser que não, mas a gente consegue resultados muito bons. É, o problema é que quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, o médico colocou uma ferramenta, fez o organismo dela, fez uma modificação, um design diferente no aparelho digestivo que favorece perder peso. Eventualmente, a pessoa não perdeu muito peso ou perdeu peso e ganhou muito peso depois. Mas ela continua com aquela ferramenta, ela continua funcionando. A questão é saber usar essa ferramenta que está lá. Então, é preciso uma orientação de como usar essa ferramenta, de como ter hábitos alimentares que favorecem ganhar peso, hábitos hábitos de vida de uma maneira geral e, eventualmente, usar até medicamento. A gente usa medicamento para tratar a obesidade e nas pessoas que já se submeteram à cirurgia bariátrica, os medicamentos são muito mais eficazes do que em quem não foi operado, porque a pessoa já tem uma ferramenta que ajuda. A gente normalmente utiliza uma dose muito menor, um quinto da dose do que usaria numa pessoa que não fosse operada, para obter um resultado semelhante de perda de peso. E a cirurgia continua funcionando. A pessoa sabendo usar aquela ferramenta que ela tem, que o cirurgião já colocou nela, sabendo, procurando ingerir alimentos nutritivos e balanceados, não precisa fazer dieta restritiva, passar fome, essas coisas. Isso é bobagem. Quem faz dieta para a pessoa passar fome é porque não sabe orientar. Ingerindo alimentos nutritivos e balanceados, fazendo atividade física regularmente, a pessoa usando bem aquela ferramenta que é a cirurgia bariátrica, ela trata bem qualquer tipo de reganho de peso. É muito difícil a gente não conseguir resultado. É verdade. Tem uma pessoa perguntando assim, coloquei o anel há 15 anos, tem como tirar? Posso mudar a minha cirurgia? Tirar o anel é uma coisa que eu recomendo sempre que o paciente tem algum incômodo com o anel. Tirar Que aí o anel, você comer melhor, não vai você comer mais proteína, comer menos gordura e carboidrato, melhora a qualidade de vida e ajuda bastante. Eu recomendo, sim, retirar o anel. eu tenho uma pessoa falando que tem asma severa e por isso foi recomendada o pneumologista recomendou que ela não fizesse atividade física e ainda toma corticoide. E ela teve um reganho. Se tem uma luz no fim desse túnel.
Eu não sei opinar sobre o caso especificamente, mas a gente ouve falar que muitas vezes a pessoa que tem asma melhora fazendo atividade física. Procura fazer uma atividade física bem orientada que pode melhorar até a capacidade respiratória, melhorar da asma também. A asma é uma coisa que tem tratamentos. O corticoide realmente dá peso. Alguns medicamentos para asma podem dar ganho de peso. Conversa com o seu médico, procura, manifesta essa preocupação com relação ao ganho de peso, com esse tipo de efeito colateral dos medicamentos, que não há uma opção de mudar. Eu acho que vai fundo mais nessa orientação. Às vezes a pessoa não entendeu bem o que é que o médico quis dizer. É uma outra pessoa perguntando uma pergunta muito comum: se o estômago pode voltar ao tamanho normal. Eu já operei milhares de estômagos. Milhares, não foram centenas, foram milhares. E nunca eu vi tamanho de estômago grande estar associado à obesidade. E reganho de peso, resultado insatisfatório, não tem relação com o tamanho de estômago, principalmente no bypass gástrico. Pode ser que tenha alguma relação no sleeve, dilatar demais o estômago e virar um estômago que volta quase o tamanho do normal. Geralmente teve algum problema técnico na confecção da cirurgia. Mas não é o mais importante. O tamanho do estômago não é o mais importante. Nem antes da cirurgia e nem depois. Muito menos tamanho de anastomose. Isso tudo é mito, é invenção. Quem fala essas coisas aí é porque quer vender um tratamento que não funciona, tipo plasma de argônio, sutura endoscópica e outras porcarias que não funcionam. Alguma recomendação para quem está iniciando o tratamento com sertralina? Não, Né? Então, a mesma pessoa falou do anel, falou que não está se alimentando bem, que acaba entalando, né? mais Então, uma, ela, mais uma justificativa para retirar o anel. que aí come pouca proteína e acaba comendo muito carboidrato, né? Aí, A experiência que a gente teve com o anel aqui no Brasil é icônica, mostra por que a cirurgia não funciona como restrição, com restrição mecânica. Por que a restrição mecânica não é fator determinante do resultado da cirurgia? Durante muitos anos, até 2006, 2007, cirurgiões brasileiros colocavam esse anel. Porque a maioria dos cirurgiões brasileiros foi discípulo do professor Garcia, meu grande mestre, meu professor, que aprendeu com o Dr. Capella, nos Estados Unidos, com o Dr. Fobb, que colocavam um anel ao redor do estômago. Eles diziam que isso aí aumentava a restrição mecânica, dificultava a pessoa comer e fazia a pessoa perder mais peso. Isso é mentira. Foi um engano. Depois que estudos mais aprofundados, a cirurgia bariátrica evoluiu, se pesquisou como é que funcionava, viu que essa restrição mecânica ela não tem valor nenhum. Pelo contrário, atrapalha. A pessoa deixa de comer alimentos nutritivos e passa a ingerir alimentos mais fáceis de ser engolidos, com carboidrato e gordura, deixa de ingerir proteína. Acaba atrapalhando a composição corporal, perde massa muscular e favorece a ganho de peso a longo prazo. A doutora Silva já fez vários trabalhos publicados em revistas importantes, mostrando que o anel não tem valor nenhum para a pessoa perder peso. Por isso, desde 2006, que a gente não coloca anel em ninguém. E já tirei algumas centenas dos anéis que eu coloquei antes, porque só dá mal-estar, disfagia, entalação e não resulta em melhora da perda de peso. tem uma outra pergunta bem interessante: por que a medicação nos ajuda a perder peso? Depende da medicação, né? Cada um tem uma ação.
Cada uma tem uma ação, perfeitamente. Cada uma tem uma ação e não tem uma medicação que sirva para todo mundo. Tratamento para obesidade, até cirurgia bariátrica mesmo, existe uma roupa só que sirva em todas as pessoas. Cada pessoa tem um tamanho diferente, tem um gosto diferente, gosta de um tipo de tecido, de uma cor, de outra, de um tamanho mais apertado. A mesma coisa é o tratamento para obesidade. O médico experiente, ele vai saber, conversando com você, com o paciente, adequar o melhor tratamento de acordo com a sua pessoa, individualmente. Ah, bom, uma pessoa perguntando se água com gás é ruim para quem fez bariátrica. Esse é comum, não faz mal, né? Acho que não faz mal, não. Não faz, não. Estão perguntando se leucina é indicada em quais casos. Então, a leucina é um Bom, aminoácido. Ah, você quer falar da água com gás? o gás da água é gás carbônico. O gás carbônico é um gás que é muito facilmente difusível. Se você engole gás carbônico, ele vai sair facilmente. Gás carbônico é tão facilmente difusível no corpo da gente que se você injetar 1 litro de gás carbônico na veia, não faz mal. A pessoa elimina aquilo na respiração. A gente usa gás carbônico para insuflar o abdômen durante a cirurgia vídeo laparoscópica, uma cirurgia bariátrica. A gente injeta litros de gás carbônico. Esse gás carbônico é naturalmente absorvido e eliminado na respiração. Gás carbônico não tem problema nenhum. Água com gás também não tem problema nenhum. Mas pode acontecer a pessoa dar um arroto. Leucina, perguntaram leucina é indicada em quais casos. Leucina é um aminoácido essencial, e ele ajuda no ganho de massa muscular, na prevenção da perda de massa muscular, e dos suplementos, o que tem mais leucina é o whey, né? Por isso que a gente prescreve tanto whey assim. Então, leucina é importante em todos os casos. Tem a recomendação específica que varia aí de 700 miligramas a 3.000 miligramas, mas dos suplementos, o que tem quantidade maior de leucina, com um volume pequeno de suplemento, que não faz o paciente ganhar peso, né? Uma dose só tem muita leucina, é o whey, por isso que ele é muito utilizado. Teve uma outra pergunta que eu queria voltar aqui, da mesma pessoa do anel. Ela falou assim: doutor, tirando o anel, qual o procedimento ideal para fazer depois? Aí, Nenhum. Vai levar a vida normal. talvez ela não saiba direito foi a técnica, eu estou entendendo um pouco isso, né, que foi feita. Então, O anel, que eu, o anel feito com um bypass é retirar o anel e levar a vida normal, seguir a orientação nutricional adequada. Se ele está falando de anel, a banda gástrica ajustável, eu tenho como preferência, depois de retirar uma banda gástrica ajustável, fazer um bypass gástrico YU. estão perguntando sobre como, sobre o Ozempic em quem fez cirurgia bariátrica. Deve ser quais os benefícios do Ozempic? É um bom medicamento para ajudar na perda de peso, no controle do diabetes e na perda de peso. Eu uso muito, recomendo muito para muitos pacientes. Claro que tem que ser analisado individualmente, mas é um medicamento muito bom. Estão perguntando da creatina, né, dos benefícios. A creatina evita a perda de massa muscular, mas a gente usa em casos específicos. Esses outros suplementos que não são rotina do paciente bariátrico, a gente usa em casos específicos, porque o paciente que fez cirurgia bariátrica já toma uma série de suplementos, já não é simples, né, você organizar aí o dia do paciente com todos os suplementos, mas em muitos casos a creatina ela é útil, né? Principalmente quando o paciente perdeu mais peso do que o esperado. Tem um cálculo que se faz,
né, de tanto do peso que perdeu, quanto seria esperado músculo e quanto gordura, né, 80% gordura, 20% músculo. Quando um paciente meu, por exemplo, perdeu mais do que isso, ou o dobro disso de massa magra, é indicado que se tenha um cuidado com a massa muscular para ele não ter desnutrição, flacidez. O músculo ele é importante até para qualidade de vida, né, para mobilidade do paciente, parte funcional mesmo, né? Perder muito músculo não é bom. Se o whey concentrado pode dar dumping, só se ele tiver lactose e a pessoa tiver intolerância. O concentrado pode ter um pouquinho de lactose. Uma paciente sua, amor, falando que fez bariátrica com você e nem lembra que fez cirurgia bariátrica, só sucesso. Mesmo depois de 3 anos de bypass, será que consigo emagrecer? Sim. Se eu uso glutamina, não uso de rotina, tá? Não é barato. A glutamina é uma proteína, um aminoácido para célula de replicação rápida. Ela é mais importante quando existe algum problema intestinal, né? Hoje em dia está com essa coisa da imunidade, aí todo mundo quer tomar glutamina, mas para a imunidade ainda não conseguiram provar que é útil assim e não é barato, tá? Então, não é uma coisa que eu uso sempre. Bom, perguntaram muito sobre atividade física, que tipo de atividade física para ficar com os músculos saudáveis. A gente vai ter uma live com a personal, mas o que a gente vê na literatura é que é importante tanto o exercício aeróbico quanto de força. Tem muito mito de que o paciente que fez cirurgia bariátrica ou que está perdendo peso não pode fazer exercício de força, musculação, porque aí vai inchar, vai ficar muito forte, não vai emagrecer, tudo vai virar músculo, e aí e a pessoa não vai variar na balança, e na verdade não é isso. Tem que fazer exercício de força para prevenir a perda de massa muscular. É aquilo que eu falei. Depois eu boto lá no grupo da gente lá do WhatsApp um slide mostrando tipos de exercício, dieta de restrição calórica e quantidade de proteína. Então tem que ter. Não é que tem que tirar o aeróbico, que também é saudável, mas tem que ter exercício de força. Quer falar alguma coisa, amor? Não. Não? Acho que tá bem. Tá. Então, outra pessoa que também foi operada por você e algumas amigas, e ela está super bem. Muita gente perguntando se depois do reganho de peso é possível perder peso. Gente, é possível perder peso. Super possível. Antes de fazer cirurgia bariátrica, perder peso sempre é um desafio, mas antes de fazer cirurgia bariátrica era bem mais difícil, perdia um pouco de peso, quando recuperava às vezes mais do que tinha perdido. Isso depois da cirurgia bariátrica não acontece. Falar que é fácil perder peso eu nunca vou falar, mas existem estratégias, existem muitos estudos já, essa área hoje, microbiota, medicamento, ácidos biliares, quantidade de proteína, o que mais se estuda, né? Eu estudo toda semana e toda semana eu tenho uns 20 estudos que eu ainda não li, que eu quero ler para outra semana, de tanto estudo que sai, e não é estudo ruim, é estudo bom. Estão perguntando o que é considerado normal de reganho e o que é o esperado. É a pergunta boa. Para mim? Não, aí você pode você responder uma também. Olha, eu não tenho assim, um valor do que fica normal. Eu procuro saber do paciente muito com relação à satisfação que ele está tendo com o resultado da cirurgia. E a gente pode modificar esse resultado, a gente pode favorecer a pessoa perder um pouco mais de peso, se estiver satisfeito, ou até ganhar um pouco de peso, se estiver com a perda de peso excessiva. Eu não tenho uma meta para isso. A gente normalmente estabelece um valor que a gente adota no nosso serviço desde 2002, que é um serviço muito usado para publicação internacional, quando se fala de resultado de cirurgia bariátrica, que é a porcentagem da perda do excesso de peso. A gente calcula o que a pessoa tinha de número de quilos acima do peso ideal, vê quantos por cento disso ela perdeu, e a gente analisa o resultado baseado na porcentagem da perda do excesso de peso.
Normalmente, quando a pessoa perde mais do que 50% do excesso de peso, a gente diz que foi um sucesso. Tem algumas pessoas que perdem 100% do excesso de peso. A gente não quer isso geralmente não, porque a pessoa geralmente fica muito magrinha e fica com maior risco de ter alguma deficiência nutricional. Mas uma perda de 60%, 70% do excesso de peso é muito boa. É um resultado que vai garantir uma melhora da qualidade de vida e geralmente melhora de praticamente todas as comorbidades que ela tinha antes da cirurgia, aquelas doenças associadas à obesidade que pioram quando a obesidade, com a piora da obesidade, né? E que melhoram quando a obesidade é tratada de uma forma eficaz. Então, perder mais do que 50% do que a pessoa tinha de excesso de peso, a gente considera como uma meta boa. Não é meta, mas é um resultado de sucesso. Ainda tem muitas pessoas que pedem, vamos dizer, 45% do excesso de peso, e estão muito satisfeitas. Principalmente o homem, ele não quer perder tanto peso quanto a mulher, e com 45% da perda do excesso de peso, está muito satisfeito. Então, eu analiso muito do grau de satisfação pessoal. A obesidade se manifesta de formas diferentes e as pessoas sentem a obesidade de forma diferente também. Tem gente que é muito mais afetada por um pequeno aumento do peso e tem gente que não liga muito por um aumento de peso muito maior, por um excesso de peso muito maior. Tem pessoas que um pequeno excesso de peso produz doenças metabólicas muito sérias, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, e tem outras que não. A pessoa às vezes tem um IMC bem alto, acima de 40, e não tem doença metabólica nenhuma. Então a gente tem que analisar sobre como é que a pessoa está se sentindo com aquele resultado daquela perda de peso e procurar atender os anseios do nosso paciente, eu acho que é para isso que a gente trabalha. Verdade. Bom, então a gente está chegando ao final da nossa live, que deu o nosso tempo. Eu queria agradecer muito ao Dr. Orlando a participação dele, que ele está lá descansando um pouquinho, a gente tirou ele um pouquinho do descanso durante 1 hora, né? Agradecer a disponibilidade dele de responder as perguntas, de participar da live. Agradecer todas as pessoas que ficaram online aqui com a gente, foram muitas pessoas, a gente tem mais quase 130 pessoas online desde o começo, né? E a gente falou muito. Então eu queria agradecer a todos vocês que participaram. A gente vai publicar mais coisas lá no grupo, essa live eu não vou deixar aqui disponível, né? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp da gente. E o grupo também está super movimentado, super cheio. A gente já criou um outro grupo, porque o primeiro já encheu. Então, se você conhece alguém que quer participar, só mandar lá, o link está na minha bio, só mandar lá para o grupo, que eu vou colocar as lives e mais informações lá para a gente. Obrigada, Mon. Despede dos pacientes. Boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, doutora Silvia. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Mon. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada. E até a próxima. Amanhã a gente tem a live com a Andrea Levi, que é a psicóloga que fez aquele vídeo para vocês hoje, bem legal. Eu gostei muito. Então, tchau. Tchau, Mon.